Na aula de hoje, então, nós vamos conversar sobre elementos da comunicação. Eu vou falar então um pouco sobre linguagem e sobre quais são os sujeitos, os itens que estão presentes em uma situação de comunicação. A linguagem, para quem não sabe, surge por uma necessidade de comunicação, ou seja, de troca de mensagens entre as pessoas. Uma pessoa tinha a necessidade de falar para outra o que se passava na sua cabeça e eles precisaram desenvolver uma forma de fazer essa troca, essa transmissão de ideias. E aí, só desse contexto do surgimento da linguagem, a gente já tem em mente dois itens necessários para que haja comunicação. São, no mínimo, duas pessoas, né? Porque, afinal, a linguagem surgiu por essa necessidade de troca de mensagens. Então, a gente precisa ter, no mínimo, duas pessoas. Etimologicamente, ou seja, o sentido da palavra comunicação significa tornar comum, compartilhar opiniões, fazer saber. Por isso que implica essa interação entre duas ou mais pessoas. Óbvio. Olha só, aqui a gente tem uma situação comunicativa. Uma situação que nós estamos tendo nesse exato momento. Eu estou aqui na minha casa, falando com vocês que estão aí na casa de vocês. Nessa situação, o que nós estamos vendo? Uma menina que conversa com um menino chamado João. Nós temos uma mensagem, que é toda a combinação de sinais destinada a transmitir uma informação. Qual é a mensagem? É um oi. A pessoa quer dar olá ao seu amigo, quer saudar o seu amigo, quer mostrar que está feliz em vê-lo. Aí a gente tem um elemento da comunicação que é chamado locutor. Esse elemento é quem está enviando a mensagem. Nesse caso, o locutor é a menina. Ela envia a mensagem para o João, que está ouvindo, lá da casa dele. O interlocutor é quem recebe a mensagem. Então, nesse caso, o interlocutor é o João. Gente, também existe uma corrente dos estudos linguísticos que diz que é inadequado pensar em locutor um que envia e interlocutor um que recebe. Ambos são interlocutores, porque os dois estão num processo comunicativo. Enquanto a menina fala, o João está prestando atenção no que ela diz. Então, ele também é um locutor, porque ele precisa prestar atenção no que a menina diz e decifrar a mensagem dela. Não é só assim, eu digo e tu entende. Não. Precisa haver um esforço do interlocutor. E o locutor, por sua vez, ajusta o seu discurso em razão do ambiente em que ele está, da situação em que ele está, do gênero textual que ele está usando. Então, no Meet, a pessoa tem certos recursos que não tem presencialmente, né? Então, a menina ajusta o seu discurso em razão do João. Por isso, eles são chamados de interlocutores. Os dois estão trabalhando ao mesmo tempo para que a comunicação seja efetiva. Além desses dois itens, nós temos também um código, que é um conjunto de sinais e regras de combinação. Nesse contexto que a gente está analisando, o código é a língua portuguesa. Essa é uma palavra, oi, é uma palavra da língua portuguesa. Então, a menina juntou dois fonemas, o O e o I, né? E formou uma palavra com sentido e que quer transmitir uma ideia. Então, o código, nesse caso, é a língua portuguesa. O canal é o veículo que a gente usa para transmitir a mensagem. Os dois estão usando o Meet, o computador. Então, a gente pode dizer que esse é o canal.
Se nós estivéssemos lá na escola conversando presencialmente, o meu canal seria o ar, porque o som, ele é transmitido, ele chega até o meu interlocutor por meio do ar. As minhas cordas vocais vibram e essa vibração causa um movimento nas moléculas de ar em forma de onda, e essa onda vai indo até chegar aos ouvidos de vocês. Se a gente escreve uma anotação, o professor passa algo no quadro. O canal é o quadro. E aí, quem está anotando no caderno, o canal é o caderno. Então, é o veículo que a gente usa para transmitir a nossa mensagem. Os homens das cavernas pintavam aquela pintura rupestre. O canal eram as paredes das cavernas. E o contexto é a circunstância em que se dá a comunicação. Nesse caso aqui, a gente pode imaginar que os dois estão, por exemplo, numa aula Meet. Então, esse é o contexto, uma aula pelo Meet. Poderia ser uma aula na escola, um contexto jornalístico. O que acontece? Quais são os gêneros que circulam nesse contexto? A gente pode ter notícia, a gente pode ter editorial, uma série de textos que circulam nesse contexto. Quais são os textos que circulam num contexto acadêmico, num contexto escolar? A avaliação, que é a prova, digamos, um formulário para avaliação, uma aula expositiva, uma aula dialogada, anotações no caderno, todos esses são gêneros que circulam nesses contextos. Bom, vocês sabem qual é a diferença entre língua e linguagem? No inglês, as pessoas usam language para se referir tanto à língua quanto à linguagem. Mas existe uma diferença, né? A linguagem é a capacidade que todos os seres humanos têm para se comunicar. É uma capacidade inata. Nós nascemos biologicamente prontos para desenvolver a linguagem. E a gente pode se comunicar de diversas maneiras, tanto usando um código que é uma língua, quanto um código que pode ser, por exemplo, um som, uma cor, uma dança. Então, existem várias formas de desenvolver essa nossa capacidade de comunicação. E a língua é uma dessas formas. O que é a língua? Se a linguagem é a capacidade de comunicação, a língua é um conjunto de palavras e regras de combinação que as pessoas usam para se comunicar. Então, tem a língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos um vocabulário e nós temos regras sintáticas para a organização desse vocabulário. No inglês, a mesma coisa, no francês, a mesma coisa, e assim por diante. Bom, vou apresentar para vocês aqui, então, alguns sinônimos desses elementos de comunicação que nós acabamos de ver. O locutor também pode ser chamado de emissor, falante ou remetente. O interlocutor pode ser chamado de receptor, ouvinte ou destinatário. Mas, gente, tomem cuidado. Por quê? Se a gente chama de receptor, a ideia que dá é: eu envio, ele recebe, eu envio, ele recebe. E nem sempre a pessoa está recebendo, como eu falei para vocês. Precisa haver uma série de ações por parte do interlocutor também. Então, por isso é mais adequado chamar ambos, locutor e interlocutor, de interlocutores, no plural. O canal também pode ser chamado de veículo ou meio. O contexto pode ser chamado de situação comunicativa ou circunstância comunicativa. São só alguns sinônimos para designar a mesma coisa. Bom, e alguns códigos agora. Quais são os códigos que nós temos disponíveis? Imagens. Vejam ali o desenho do pedestre, ó.
Uma imagem no trânsito é muito mais fácil de olhar e já saber o que significa. Não precisa ler. Então, no trânsito a gente tem cores, imagens, sons dos apitos, do guarda de trânsito. São formas mais rápidas de comunicação. Nós temos também os sons, existem códigos por sons, como eu falei, o apito do guarda, né? A escrita, as cores, lá na sinaleira, cada cor tem um significado, ou no semáforo, né? Sinaleira ou semáforo, quem mora aqui em Porto Alegre chama de sinaleira, quem mora em outras partes do Brasil chama de semáforo ou sinal. Os gestos são códigos também. Símbolos. Vejam ali, ó, tem um símbolo. Esse símbolo é o da paz. Existem vários outros símbolos. Tem o símbolo das Olimpíadas e aí por diante. E a fala? A fala também é um código. Gente, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar que eu estou pronto para responder.